Bom dia, sejam todos bem-vindos. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, interessante, vamos falar da figueira. Um texto bíblico que o Senhor Jesus nos deu como exemplo a figueira. E ali nós vamos ver muitas coisas, aprender muitas coisas, beleza? Então, sem mais demora, vamos ao texto. Esse texto se encontra, como vocês bem podem ver aí, Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Nós vamos ver outros textos, mas praticamente todos aqui só no livro de Mateus, no versículo 24, no capítulo 24. Então, começando por aqui, veja, no versículo 32 e 33, diz, o Senhor Jesus fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E no versículo 42, ele conclui dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o que nós vemos aqui nesse texto aqui, que Jesus está dando uma lição, que está dizendo: aprendei, ele está ensinando. Aprendei o quê? Aprendei o exemplo da própria natureza. Ele fala para falar da sua volta, não esquecendo, ou seja, lembrando que aqui o Senhor Jesus está falando da volta dele, não para buscar a igreja, mas já com a igreja, com os seis santos, ele vai voltar lá em Jerusalém e para reinar por 1000 anos nessa terra. Então, é diferente do arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja ele nem vai pôr os pés nessa terra, quanto mais ficar aqui reinando por 1000 anos. O texto do arrebatamento é claro que o Senhor vem até as nuvens só. E os mortos, ressuscitados e os vivos, que terão os corpos transformados, vão se encontrar com o Senhor nos ares. O Senhor não vai, ele vai vir até as nuvens, ele não vai pôr os pés nessa terra. Agora, este texto aqui, que nós estamos vendo de Mateus, ele não está falando para a igreja, está falando para Israel, certo? Não vamos confundir as coisas, porque aqui ele está falando da volta dele lá em Israel para reinar por 1000 anos aqui nessa terra. Ele vai estar presente aqui reinando, certo? Então, uma vez entendido isso aqui, que o Senhor Jesus está tratando da volta dele, mas nós vamos ver que não é só da volta dele que ele está tratando aqui. É só que para explicar para as pessoas não confundir a volta dele aqui para Israel como sendo o arrebatamento da igreja. São coisas diferentes. Então, ele está falando aqui a respeito da volta dele. O que ele diz? Ele dá um exemplo da natureza lá para aquele povo, né, para aquele tempo, que quando ele voltar lá para Israel, para eles prestarem atenção numa coisa simples da natureza. Prestarem atenção, por exemplo, ele deu exemplo como uma figueira, né? O que acontece, amados? Sabemos que no inverno as folhas caem, são poucos os tipos de vegetais que permanecem com as folhas, né? A maior parte dos vegetais, as folhas caem, fica só os talos, né? Só os ramos. Não é diferente com a figueira, as folhas caem. Então, quando passa o inverno, começa a vir então o outono e daí vem o verão, já no outono começa a brotar. Então o outono, vamos dizer assim, é a pré-chegada do inverno, do verão. O que acontece? No outono começa a brotar as árvores, né, começam a nascer folhas, e vem vindo também as flores que florescem na primavera e enfim, no verão, que é porque vai estar dando os frutos e tal. Então Jesus está dizendo que a volta dele
os sinais, ele deu vários sinais, mas um dos sinais que eu, por exemplo, eu sempre ainda tenho nesse aqui, é esse próprio sinal da natureza que não muda, né? Que quando chegou o inverno, caem as folhas. E então no outono começa a brotar, que é o prenúncio de que o verão logo vem, quando vem os frutos, quando vem a abundância, né? Então aqui Jesus está falando que assim como acontece com a figueira, o que ia acontecer? O povo de Israel ia viver, tipo, não é só o povo de Israel, todo o mundo todo ia viver espécie de inverno. Viver espécie de inverno, onde não ia ter frutos, não ia ter nada. Onde ia o tempo da fome, de todas aquelas coisas, né? Mas que era quando eles vissem as figueiras brotando, então igualmente também quando eles vissem assim as coisas melhorando, eles sabiam que quando vissem aqueles sinais que ele falou, era para eles entenderem que estava próximo à volta do Senhor Jesus para Israel, para libertar eles, então para os frutos, eles poderem aproveitar os frutos da sua fé, de tudo aquilo que fizeram, certo? Então, para nós entender melhor, nós vamos ver aqui outras partes desse texto, que já vimos, né? Quantas outras vezes esse texto, né? Por exemplo, aqui no versículo 1, 2 e 3, nós vemos o seguinte aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Bom, parece que terminou ali, mas quando eles saíram dali, quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, veja, voltou aquela conversa. E estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Note que a pergunta que os discípulos fizeram era 3 perguntas. Pedia a Jesus 3 respostas para a pergunta dele. Porque eles queriam saber quando seriam estas coisas, o que é estas coisas que eles perguntaram. É isso aqui que eles perguntaram, que eles falaram que Jesus falou para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, estas coisas que eles perguntaram: Senhor, diz-nos quando serão essas coisas. E daí Jesus falou, né, que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E depois lá, eu não passei aqui o texto, mas está no versículo, se não me engano, no versículo 34, que o Senhor Jesus falou que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aquele texto ali confunde um pouco, porque as pessoas pensam que todos esses sinais iam acontecer naquela época. Inclusive, tem um grupo aí que está ensinando que Jesus voltou no ano 70, quando o templo foi destruído e tal, que não é para ficar esperando Jesus, que ele não vem mais. Quer dizer, eles se baseiam naquela passagem que o Senhor Jesus falou: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas Jesus falou daquela geração dele, do tempo dele, que ia acontecer todas essas coisas que com respeito à destruição do templo. E depois ele falou, a outra pergunta era o sinal da sua vinda, que depois ele explicou que é outra coisa, e o sinal do fim do mundo, que era a outra resposta. Então eram 3 respostas. Não vamos confundir quando o Senhor Jesus falou que não passaria a geração dele sem que tudo acontecesse. Porque ele falou a respeito da destruição do templo e realmente não passou aquela geração. No ano 70 aconteceram todas aquelas coisas. Mas depois nós vemos aqui, né? Nós vemos na continuação dos textos que Jesus fala ali sobre o princípio das dores, os sinais, né, de guerras e rumores de guerras, terremotos, uma série de sinais que ia acontecer antes da vinda dele.
E daí, por fim, ele falou, né, daqueles sinais, esse aqui como mais um sinal, né? Que seria quando tivessem acontecendo aquelas coisas, a grande tribulação, que seria a grande tribulação, seria o inverno, a época de sequidão, a época onde caem as folhas, onde tudo, porque Israel é tido assim, é simbolizado por videira e também por uma figueira. Então, o que o Senhor Jesus falou? Quando eles vissem Israel passando por aquela agonia, por aquele desespero, então não era para eles se desesperar, era para eles se alegrarem, porque então a vinda do Senhor Jesus para libertar o povo ali estava às portas, estava chegando. Não era para eles se entristecerem, para eles desanimarem, mas sim para criarem ânimo. Percebe? Agora, você pode dizer assim, mas irmão Antônio, o que tem a ver lá a volta do Senhor Jesus, que vai ser daqui a não sei quantos anos, que primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai passar a grande tribulação, para depois que vai ser a volta do Senhor Jesus? O que tem a ver com nós? E o que tem a ver com a igreja, tudo isso aqui? É o seguinte, amado, esta parte aqui, este sinal que o Senhor Jesus deu para o povo de Israel, nós podemos pegar esse gancho e aproveitar também. Nós podemos aprender, amados, com a natureza. Que o que o Senhor Jesus ele mostrou que acontecia com a figueira, de um modo geral, é o que acontece em qualquer lugar do mundo, o que é com a natureza. Então nós, como igreja, nós devemos estar atentos, porque veja bem, ele falou, igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E depois ele falou que é vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigilância, amados, não é só lá para o povo de Israel, só para aquele tempo. Isso aqui é geral. Então nós temos que vigiar esses sinais, assim como Israel tirava o exemplo da figueira, né? Conhecer a vinda do Senhor, nós também temos que vigiar e perceber os sinais, perceber o que acontece em volta de nós. E saber que também o arrebatamento vem antes ainda desse tempo. Então nós temos que vigiar muito mais e estar muito mais atento. Porque veja que no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que esse texto aqui está dizendo? Que orai em todo o tempo e vigiai nisto o quê? Na própria oração, que é em todo o tempo para estar vigilante. Todo o tempo em oração e vigiando. Com toda a perseverança, quer dizer, sem perder tempo, estar não desanimado, estar vigiando em oração, porque o nosso Jesus veio arrebatar a igreja e também não sabemos a hora nem o dia. Nós podemos apenas ver os sinais do mundo, assim como Israel deve estar atento, né, vigiando, assim como as pessoas veem que quando a figueira começa a brotar, é sinal que logo vem o verão. Assim nós, amados, como igreja, temos que saber que a volta do Senhor para buscar a igreja também vai ser mais ou menos dessa maneira. Vai ser sem que ninguém saiba, vai ser repentino, né? E aqueles que não estiverem vigiando, vai ter problemas. Então, devemos vigiar todo o tempo, orar e notar e sempre estar esperando o Senhor como no momento seguinte. Como se o Senhor chegasse. Eu estou falando para vocês aqui, eu tenho que estar pensando que posso estar na metade da palavra que o Senhor vinha. Alguém pode dizer assim, mas como assim tão rápido, assim, tão amados? Eu quero falar um pouco aqui sobre
falar um pouco aqui sobre a morte. A morte não é o arrebatamento. Veja bem, é muito diferente. O arrebatamento da igreja, quando o Senhor vai voltar, buscar a igreja, vai acontecer uma série de coisas. Vai acontecer a ressurreição de mortos, né? Os corpos dos que são arrebatados, transformados e tal. Mas a morte é como um arrebatamento. Por quê? Porque lá no livro de Hebreus está escrito, né, que o homem, ou seja, o ser humano, está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que significa que tudo a respeito da nossa vida eterna é agora, enquanto nós estamos com o fôlego de vida, que nós fazemos. Tudo aquilo que nós pensamos é agradar o Senhor, é em ser obediente a Ele. É agora, amados, porque depois de morta não tem mais como. E agora eu pergunto, quando que a morte vai nos visitar? É aquilo que eu falei para vocês. Eu posso estar falando aqui, de repente, pá, cortou o fio de prata, despedaçou o cântaro e acabou. E daí? Então, nesse ponto, amados, que nós devemos estar vigiando. Não apenas esperando assim o arrebatamento, como esperar a volta do Senhor Jesus, a hora que vai voltar. Pode, amado, nós ser arrebatados antes dele vir atrás do vir buscar o seu povo, a gente ser levado pela morte. A gente passar da morte, deste mundo para a vida eterna, antes que o Senhor volte buscar a sua igreja. E aí não tem mais condições. Né? Então eu digo que neste ponto é que a morte tem uma semelhança com o arrebatamento. Porque assim como o arrebatamento, o Senhor vai tirar os seus daqui, a morte também vem tirar nós deste mundo. Agora o que acontece? Quando se dormimos em Cristo, o nosso corpo vai para a terra e o nosso espírito vai estar aguardando, então, o dia do arrebatamento para se juntar com o corpo. O espírito vai estar com o Senhor. Vai aguardar o dia do arrebatamento para se juntar com o corpo. Mas se a pessoa não dormiu em Cristo, ela foi arrebatada, mas não para o Senhor, não para a glória. Arrebatada para a perdição eterna. E ali que é complicado. Então, amados, a nossa vigilância nós devemos ter não só esperando o arrebatamento da igreja, mas sabendo que a nossa vida é sustentada por o que o Eclesiastes chama do fio de prata. É como um fiozinho que cortou, acabou. Certo? Aqui a gente termina, amados, mais este vídeo aqui é só como um lembrete para nós estar sempre vigiando, para nós não cochilar espiritualmente, né? Estar sempre ocupado com as coisas do Senhor, não ocupar totalmente o nosso tempo com outras coisas. O nosso tempo com o Senhor vamos estar ali reservado, seja com sono, com canseira, ou com alegria, com satisfação, com tristeza. Vamos ter o nosso tempo dedicado ao Senhor ali, a cada dia, sem cochilar, né? Vamos estar espertos. Então, assim a gente termina mais este vídeo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando com vocês. Agradeço a vocês que têm estado comigo nos vídeos. Que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, a família de vocês. Pode por mim, por a minha família, e como eu digo sempre, se for do agrado do Senhor, a gente se vê então no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.